A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Nós vamos fazer o comentário da lição 11 da classe dos jovens, do dia 11 de junho de 2017. A lição que vai tratar sobre os falsos profetas e seus frutos. Texto do dia: porque se levantarão falsos profetas, ou falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Os frutos, e não a retórica, são os sinais de que alguém é ou não profeta de Deus. A lição vai falar sobre os falsos profetas e sua atuação, identificando os falsos profetas e o destino dos falsos profetas, baseando-se no Sermão do Monte de Jesus, nas palavras finais desse sermão. Jesus já está concluindo o seu ensino àquelas pessoas, e o Senhor então vai advertir sobre os falsos profetas, que ele diz que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, ou seja, vem para enganar, vem aparentando uma coisa que não condiz com a sua realidade. É a ação do engano. Essa é a palavra que Jesus apresenta. Quando a gente pensa sobre o engano, nós remetemos a nossa memória ao livro de Gênesis, quando o enganador, o diabo, enganou Eva ali no jardim. Paulo mesmo disse, na sua epístola aos Coríntios, que ele disse que o diabo enganou Eva e ele temia que, de alguma forma, aqueles irmãos de Corinto também fossem prejudicados pelo engano de Satanás. E é interessante que também nessa mesma carta aos Coríntios o apóstolo fala que o próprio Satanás, os demônios, esses seres malignos, se transfiguram em anjos de luz. Quer dizer, é do perfil de Satanás enganar, passar uma imagem que não é verdadeira para trazer prejuízo. Então, quando nós pensamos sobre falsos profetas, falsos mestres, que a Bíblia alerta de forma muito categórica, os escritores do Novo Testamento, eles tiveram esse cuidado de alertar a igreja dos seus dias, e isso nós devemos prestar muita atenção nos dias em que nós estamos vivendo também, porque esse perigo ronda as nossas igrejas, ronda as nossas comunidades, as igrejas locais, e devemos tomar muito cuidado com relação a isso, para não sermos enganados, uma vez que eles agem com a mesma artimanha que o próprio diabo, que é o engano, a falsidade. Nós temos relatos, infelizmente, de congregações locais, igrejas locais, que foram grandemente prejudicadas por abrirem as portas e por darem ouvidos a pessoas que pareciam ser de Deus, mas que na verdade eram falsos profetas, e seus ensinos trouxeram grandes prejuízos e fez com que muitas pessoas debandassem da igreja local. Infelizmente, eu mesmo conheço algumas histórias relacionadas a isso. E é terrível quando isso acontece, porque o prejuízo às vezes torna-se irreparável. Então, pensando nos falsos profetas, eu me lembrei do Salmo 1. É com este salmo,
pensando nele, que eu quero falar um pouquinho com relação aos falsos profetas. Não que o Salmo traga algo sobre isso, porque não traz especificamente. Mas esse Salmo, ele apresenta a bem-aventurança do justo, na primeira parte do Salmo. E ele diz lá que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então perceba, é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus para nós hoje, a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, refletir sobre ela para colocar em prática na sua vida, a palavra de Deus. E diz lá que essa pessoa é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Então esse fruto que o justo produz, segundo o Salmo 1, é um fruto baseado na palavra de Deus. Porque ele medita na palavra, então ele é como uma árvore que dá fruto na estação própria. Ou seja, um fruto baseado na palavra de Deus. Resultado da ação da verdade de Deus na vida da pessoa, que faz com que ele tenha uma vida que reproduza a palavra de Deus. Essa é a posição do que serve a Deus. Os falsos profetas são totalmente diferentes. Por quê? Porque os frutos que eles apresentam não condizem com a palavra de Deus. Por isso que eu cito o Salmo 1, porque a nossa ação, nosso caráter, o nosso comportamento, o nosso ensino, se de fato somos homens de Deus, eles estarão alicerçados na palavra de Deus. E todas essas coisas são os frutos que representam em quem nós estamos firmados e no que nós estamos firmados. Por outro lado, ao analisar os falsos profetas, e Jesus diz que pelos frutos os conhecereis, então é pelas suas obras, pelo seu ensino, pelo seu caráter, pelo seu comportamento, pela sua vida. Isso é o fruto. Então, que base nós temos para analisar os frutos, para identificar um falso mestre ou um falso profeta? Nós temos a palavra de Deus. O que ele faz, o que ele fala, como ele vive, o que ele ensina, está alicerçado na palavra de Deus? Bate, condiz com as Escrituras? É aí que está. Se não condiz, pelos frutos os conhecereis. Então devemos analisar os frutos de uma pessoa de acordo com a palavra de Deus. Medir suas ações, suas obras, suas palavras, seu comportamento no crivo da palavra de Deus. Se não bater, nós devemos rejeitar. Qualquer ensino, qualquer ministração, qualquer profecia, qualquer ministério de qualquer pessoa que seja, se não estiver condizendo com os princípios da palavra de Deus, a Igreja de Cristo deve rechaçar e não deve aceitar. Porque é falso e o prejuízo pode ser grande. Mas, na verdade, como agem os falsos profetas ou falsos mestres, que a gente está incluindo também aqui na nossa reflexão, os falsos mestres? Como eles agem? A Bíblia nos indica como é que essas pessoas agem. Na segunda carta do apóstolo Pedro, nós temos
ensinos muito importantes com relação a esse tipo de pessoa. Na segunda carta, no capítulo 2. Eu vou citar apenas algumas coisas. Como podemos ver o que a Bíblia nos indica com relação a esse tipo de gente? Primeira coisa, segundo o que Pedro escreveu no capítulo 2 da sua carta, nós vamos ver que uma das características dos falsos mestres e falsos profetas é que eles atraem as pessoas para si mesmos. E assim fazendo, eles negam o senhorio de Cristo na vida das pessoas. Uma tendência de um falso profeta não é levar as pessoas a Cristo, aos pés de Jesus, mas é atrair as pessoas para si mesmos. Pedro disse no verso 1 do capítulo 2 da sua segunda carta: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Infelizmente, a profecia diz que muitos seguirão. E não é o que a gente vê? Nós vivemos numa época em que falsos profetas, falsos apóstolos, estão atraindo multidões. Muita gente tem seguido. E aí, ocorre que muitas pessoas, por verem a popularidade de um dito homem de Deus, ou mulher de Deus, seja o que for, por ver a popularidade, o grande número de pessoas que são atraídas para ouvi-lo ou para participar de suas reuniões e receberem o seu ensino. Muitas pessoas, ao verem esse quadro, pensam erroneamente que aquela pessoa é de fato uma pessoa de Deus pela popularidade de seu ministério. Mas devemos nos lembrar muito bem que Jesus disse que não é pela popularidade, não é pelo número de seguidores que essas pessoas têm, que vai identificar se são homens de Deus ou não. É pelo fruto. O que essa pessoa está ensinando? A quem essas pessoas estão atraindo? Ou para quem elas estão atraindo os seguidores? Normalmente, atraem para si mesmo, negando o senhorio do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele conduz as pessoas a Cristo. Ele faz com que o crente busque ter uma maturidade em Cristo. Paulo mostra isso. Quando ele diz aos crentes da Galácia, que estavam quase se perdendo pelo caminho da lei, ele disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o objetivo e o ministério de um verdadeiro homem de Deus é levar as pessoas a honrarem a Cristo, a glorificarem a Cristo, a servirem a Cristo e viverem em comunhão com Cristo em honra para Cristo, nunca para si mesmo. Então o culto ao ego, a exaltação do ego, da pessoa, da personalidade, como Paulo fala em 1 Timóteo 3, quando ele diz que nos últimos tempos aparecerão homens amantes de si mesmo, ou seja, egocêntricos, voltados para si mesmo. E esse culto à personalidade hoje está nitidamente nos nossos olhos. Não é Cristo que é glorificado, é a pessoa. É inacreditável o que a gente vê na TV às vezes,
O que a gente vê nas postagens que acontecem às vezes na mídia, no YouTube, as pessoas idolatrando uma mulher, um homem. Indo para receber o toque daquela pessoa, para tentar tocar na roupa daquela pessoa, para poder tocar nos pés daquelas pessoas. E isso conduz a uma atitude de submissão tão grande que as pessoas perdem o senso de raciocinar e aceitam tudo que aquela pessoa transmite como se fosse verdade, como algo autorizado por Deus. Isso é lamentável, porque não estão conduzindo as pessoas a Cristo, mas a si mesmos. Outra coisa que Pedro fala aqui, na sua segunda carta, que nos faz identificar um falso profeta, um falso mestre, é que o ensino dessa pessoa é voltado para a exploração, para a ganância. O verso 3 diz, ou melhor dizendo, em sua cobiça, falando dos falsos mestres, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha que coisa. Parece que a gente está lendo uma coisa que a gente está assistindo nos nossos dias atuais. A palavra de Deus é maravilhosa e é gloriosa. Ensino voltado para exploração das pessoas. Porque são cobiçosos. Eles não querem o bem das pessoas. Eles querem os bens das pessoas. O dinheiro das pessoas. A exploração das pessoas para o seu próprio benefício. O ensino deles é voltado para exploração. E nesse bojo está inserida a teologia, que não deveria nem ser usada essa palavra, mas é como é dito, como é conhecida, teologia da prosperidade, que é um veneno que tem matado almas aos milhares, por causa de homens cobiçosos que estão atrás do dinheiro das pessoas. Outra marca que a Bíblia mostra para nós dos falsos mestres é que a marca principal deles é enganar as pessoas. Como eu disse no início, mas o versículo 14 dessa segunda carta de Pedro diz assim, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Essa é a situação. O quadro é terrível. A marca principal é enganar as pessoas para benefício próprio, movidos pela ganância. Então, a gente percebe que eles falam de Deus, os falsos profetas e falsos mestres, falsos apóstolos, eles falam de Deus, eles usam a Bíblia, mas o Deus deles é o dinheiro. É o dinheiro. É o seu próprio ventre. Eles usam Deus para se promoverem e enriquecerem à custa da religião e da fé das pessoas. Sempre houveram os falsos profetas. E quando você vai lá para o Antigo Testamento, vamos pegar o tempo do profeta Jeremias. Existiam muitos profetas no tempo do profeta Jeremias, falsos profetas. Existiam pessoas de Deus, mas existiam muitos falsos profetas. Na corte de Zedequias, por exemplo, que foi o último rei,
de Judá. Nesses últimos dias do reino de Judá, a gente viu a proliferação, quando lê o livro de Jeremias, a gente vê a proliferação dos falsos profetas, os profetas da corte. É claro que a gente vê isso em toda a história do reino de Israel e de Judá. No tempo de Acabe também e Jezabel, existiam inúmeros falsos profetas. Não apenas profetas de Baal, mas também profetas que diziam-se ser profetas do Senhor, mas eram falsos. E esses profetas, você vê que eles sempre estavam na corte. Eles eram profetas do palácio. Não que não pudesse ser, por exemplo, Isaías era um homem de Deus, que era um homem do palácio, mas era um homem de Deus. Mas você percebe que os falsos profetas, eles querem estar sempre no bem bom. Eles querem estar sempre desfrutando do que for o melhor. Eles querem estar sempre por cima. Eles querem estar sempre nas melhores condições, nas melhores situações, nos melhores ambientes. E eles profetizam o que as pessoas às quais eles querem explorar e das quais eles querem se beneficiar, eles profetizam e ministram o que essas pessoas querem ouvir. O que essas pessoas gostam de ouvir. Porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles usam Deus, mas na verdade eles estão preocupados com o seu próprio bem-estar. Então, o Deus do falso profeta, do falso mestre, do falso apóstolo, do falso ensinador, do falso homem de Deus, analisando na palavra de Deus, não é o Deus verdadeiro. O Senhor deles não é Jesus, porque a vida deles não condiz com a palavra de Deus, com o ensino de Cristo, dos apóstolos e com a vida na piedade. Não condiz. Quem tem o Espírito Santo, o discernimento e o conhecimento da palavra, ele consegue detectar o falso ensino se ouvir 5 minutos, não precisa mais que isso. Ouvindo 5 minutos, ele detecta o falso ensino. Por quê? Porque normalmente o falso profeta, ele está falando de dinheiro. Ele coloca Deus, mas ele coloca dinheiro. Ele vai dizer para as pessoas que as pessoas têm que aplicar o seu dinheiro para receber bênção de Deus. É nessa tese que eles trabalham, porque são gananciosos. São gananciosos e estão enganando as pessoas. O fim deles é triste. Outro texto muito importante, que eu vou deixar citado aqui na aula, é Judas. A epístola de Judas, que é muito parecida com 2 Pedro, capítulo 2. Mas Judas também detalha os falsos mestres. E ele fala lá que essas pessoas erraram, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Foram levados pelo prêmio da avareza de Balaão. E eles vão perecer na contradição de Coré. Porque eles causam divisão no corpo de Cristo. Porque eles não têm a doutrina santa, a doutrina que une, a doutrina que unifica. Eles apresentam uma doutrina que destrói, uma doutrina que divide. Por isso que a igreja tem que estar preservada, tem que estar guardada. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Atos capítulo 20, versos 29 e 30, alertando os anciãos da igreja de Éfeso acerca dos lobos devoradores, que entrariam no meio deles, e que também se levantariam dentre eles homens perversos. Se levantariam. Às vezes o falso profeta ele vem de fora, mas às vezes se levanta ali no meio do povo de Deus. O alerta tem que estar constante. E Paulo estava se despedindo, porque ele estava viajando para Jerusalém, ele estava alertando os presbíteros de Éfeso, dizendo: vigiem com relação a isso. Tomem cuidado.
E quando a gente vai lá no Apocalipse, no capítulo 2, verso 1 até o 7, quando fala da igreja de Éfeso, a gente percebe que aquela igreja foi criteriosa, porque lá Jesus disse assim, vocês colocam a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E Jesus diz assim, vocês também aborrecem a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então aquela igreja foi zelosa em relação a rechaçar, em relação a não aceitar, a provar se de fato eram homens de Deus ou não aqueles que vinham, porque era muito comum viajarem, chegarem nas igrejas, pregadores itinerantes que chegavam e se colocavam lá para serem recebidos na comunidade. E a igreja de Éfeso, ela foi criteriosa. O conselho de Paulo, ele permaneceu na igreja e os obreiros ali, eles foram criteriosos e o falso apóstolo não tinha vez ali na igreja de Éfeso. Que eles não tenham vez também nas comunidades locais, nas igrejas locais que procuram servir a Deus, que procuram honrar a Deus e a palavra do Senhor, que eles não tenham espaço nesses lugares. Eles não vão contribuir para nada, absolutamente para nada. Então, quando a gente vê as características dessas pessoas, a gente vai ver mentira, engano, falsidade, ganância, cobiça, falsa piedade, egocentrismo. Um cesto cheio de frutas podres. Você quer levar para a sua igreja um cesto desse? Claro que não. Por isso, o alerta de Jesus, para que cada servo dele possa identificar e não se colocar debaixo da maldição de um falso profeta. Não se submeter a esse tipo de gente. E quem estava falando naquele dia é o mestre por excelência, o profeta de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a autoridade máxima e absoluta. É no ensino dele que cada cristão deve permanecer. É ouvindo servos dele que ensinam a verdade e vivem e praticam a verdade. Vivem e praticam a verdade. Outra coisa, com relação aos falsos mestres e profetas, é que eles exercem liderança entre o povo. Por que tanta gente vai? Como eu disse a princípio. Porque muita gente tem se afastado da verdade. É o tempo do fim. Nós vivemos o tempo do fim. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Vamos ver lá. O que Paulo disse a Timóteo nesse texto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. É por isso que tem tantos seguidores, porque eles não querem mais ouvir a doutrina santa. Então, vamos ouvir aqueles que satisfazem os meus desejos de avareza, de pecado, de uma graça que não é graça. Porque barateiam a graça, vituperam a graça, negam o Senhor Jesus Cristo, negam a santificação, negam a cruz, negam o sacrifício. O verdadeiro homem de Deus, ele tem sua vida centralizada em Cristo. Ele sabe que seguir a Cristo é sacrifício, é sofrer, é carregar a cruz. Veja Paulo, um servo de Deus, que não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele honrou o Evangelho. Hoje em dia o Evangelho
que alguém está vendo como evangelho, é motivo de chacota, é motivo de piada, é motivo de zombaria. Porque o que está sendo apresentado por esses homens mentirosos, falsos, não é o evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho da mentira. Nem posso usar a palavra evangelho, mas é a pregação da mentira, do engano, citando o nome de Jesus Cristo, que está trazendo vergonha, escândalo, escândalo em cima de escândalo, porque os falsos profetas querem dinheiro, querem poder, querem posição, querem projeção, querem estar bem com os poderosos do mundo, em detrimento das almas, da verdade. E, infelizmente, muita gente é tomada por esse mesmo espírito e seguem esses ensinadores mentirosos, e acontece o que Jesus disse, que é um cego guiando outros cegos e vão todos cair no abismo. Isso não é uma crítica ácida e negativa, é uma verdade que nós estamos vivendo. É uma realidade nos nossos dias. São inúmeros aqueles que estão pregando uma mentira e enganando milhares e milhares de pessoas porque negam Jesus, o senhorio de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, a salvação em Cristo não é pregada. Jesus não é glorificado. Não é. E onde não há glorificação a Cristo, ao Deus que se fez carne, que morreu para salvar os pecadores, é nisso que o Evangelho está alicerçado. O pecador precisa ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, e isso não está sendo transmitido por esses falsos profetas, que estão preocupados com dinheiro, com posição, e com o mundo secular e com o poder secular. Eles não perdem oportunidade de falar de política, de se entremeter em política, nessa podridão que nós vivemos, principalmente no nosso país, onde muitos desses falsos profetas fizeram acordos com homens que mais tarde se mostraram corruptos, mas agora eles mudam de lado como alguém troca de camisa. E eles vão enganando e as pessoas parecem que não conseguem ver. Não conseguem ver como os falsos profetas mudam de lado. Como os falsos mestres, eles mudam de discurso de acordo com a conveniência. Porque não pregam a verdade. Quem prega e vive a verdade tem uma palavra só. Sim, sim. Não, não. Foi isso que Jesus ensinou. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos dias, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ensinos de demônios. Vou citar mais um texto, quando apresenta Paulo confrontando com o falso profeta ali em Creta, Atos capítulo 13, versos 6 e 8, quando Paulo foi pregar o evangelho, estava pregando ao procônsul Sérgio Paulo, e o falso profeta se opunha a Paulo para que o homem não ouvisse o evangelho. Essa é a atitude do falso profeta. Ele se opõe ao verdadeiro evangelho, muitas vezes anunciando um falso evangelho. Então, queridos, você que prega a palavra, você que ensina na escola dominical, dá aula para os jovens, alerte a tua classe. Você que serve a Deus, abra os teus olhos. Peça que o Espírito Santo lhe dê sempre discernimento e não seja enganado. Mas firme os teus caminhos na rocha, que são as palavras de Jesus Cristo. O próprio Cristo, que é o fundamento eterno. E você tem que edificar a sua vida é sobre Jesus e não é sobre homem algum. Que Deus te abençoe. E que essa lição sirva para todos nós de alerta. Como Jesus disse, acautelai-vos. Que Deus continue abençoando a tua vida e abençoando a todos nós.